O Realidade em Pauta já está de volta e hoje nós estamos falando sobre sustentabilidade em construções verdes. As grandes empresas estão cada vez mais em busca da construção e do desenvolvimento de novas técnicas sustentáveis. Isso porque, além da responsabilidade ambiental, os prédios verdes custam, em média, apenas 5% a mais do que os prédios comuns, só que eles geram economia de recurso na casa dos 30%. Dados do Conselho Internacional da Construção mostram que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados por atividades humanas são oriundos do setor. E para que a construção seja sustentável, é preciso adotar medidas durante todas as etapas da obra, inclusive no que diz respeito ao planejamento da remoção dos resíduos. O projetista, e eu acho que o consumidor, ele precisa estar atento para outras coisas. Para onde eu vou mandar os resíduos inevitáveis na construção? Ou melhor, como eu vou reduzir os resíduos? E esse compromisso ecológico, econômico e social pode parecer complexo ou exagerado para alguns, mas inevitavelmente está inserido em tudo aquilo que faz parte da construção de um refúgio para morar ou de um universo de aprendizagem. Então, quando eu coloco a sustentabilidade no meio, o meio ambiente, eu preciso começar a incorporar uma outra dimensão. Vou dar um exemplo, uma coisa que ninguém pensa. Não pode ter construção sustentável comprando produtos sem nota fiscal, sem pagar imposto, porque isso não é socialmente justo, né? Não vai ter construção sustentável se você não se preocupar com como vai ser o consumo de água e energia ao longo da vida útil. Essa e outras preocupações fazem parte da Escola Pública Estadual Ilha da Juventude, localizada na zona norte de São Paulo. Olhando assim, pode até parecer uma escola comum, aquela com as tradicionais lousas e carteiras. Mas é nos pequenos detalhes que a sustentabilidade revela que tudo aqui foi pensado para o aprimoramento do ensino. Inaugurada em 2012, a Ilha da Juventude foi a primeira escola a ser construída dentro dos padrões exigidos para ser certificada com o selo Aqua, concedido a projetos arquitetônicos que são exemplos de sustentabilidade. Quem recebe a nossa equipe é a vice-diretora Fabiana Castanho. Ela quem explica quais são os diferenciais desse ambiente escolar. Aqui nas nossas salas nós temos as janelas todas de vidro, né, que facilita a iluminação natural. Temos inclusive os disjuntores das salas que são separados, corredor e janela, e nos dias mais claros os disjuntores janelas são desligados e a gente usa a iluminação natural. Associado a isso nós temos os brises, né, que fazem as salas de aulas ficarem na temperatura ambiente. Nos dias quentes, a sala de aula fica ventilada e nos dias frios, as salas ficam aquecidas. Os brises são essas estruturas metálicas que protegem as janelas do contato direto com a luz do sol. Por isso, a temperatura do local é sempre agradável, uma vantagem e tanto para esses futuros profissionais. Além disso, a Fabiana explica que a escola dispõe de um sistema de captação de água da chuva, o que gera uma economia de 20% a 30% nas contas do mês. Bom, nós estamos aqui nos reservatórios de água, que são captadas na cobertura da escola e nas laterais, as águas pluviais. Elas vêm para esses 3 reservatórios, elas são tratadas e daqui elas saem para ser utilizadas nas descargas dos banheiros. Nos banheiros, o modelo das torneiras favorece a economia de água e o chuveiro tem água aquecida apesar dos fios soltos. Sabe por quê? Nós temos aqui no banheiro dos funcionários um chuveiro que o aquecimento dele é realizado pelas placas solares, que geram energia para aquecer esse chuveiro. O objetivo de tudo isso é criar espaços que proporcionam conforto e saúde. A conscientização sobre o uso desses recursos pode trazer mais resultados com a formação de cidadãos comprometidos com o meio ambiente. O desafio maior é arquitetos, engenheiros, trabalhar junto com os clientes e com os fornecedores, né, para que a coisa melhore. A solução depende de todos.
Maíra, e você me contava aqui dentro do estúdio que há estudos que apontam, inclusive, para uma melhora no aproveitamento educacional num ambiente que seja sustentável. Qual que é a relação? Exatamente, Hélio. As escolas sustentáveis, há estudos que comprovam uma melhora no aprendizado pelas provas, né, que é medida pela uma melhora nas notas das provas desses alunos em escolas sustentáveis. Mas não apenas em escolas, há estudos que relacionam com uma melhoria de produtividade nos ambientes de escritórios, de 8 a 11% relacionada à qualidade ambiental interna, é um estudo do World Green Building Council, e também a melhora de vendas no varejo, ao aumento de vendas nos ambientes certificados de varejo. Então, a gente tem diversas opções e oportunidades para dizer, olha, vale a pena investir na sustentabilidade. Agora, a gente fala sobre valer a pena e isso inclui custos. O custo para uma obra. Vamos pensar numa residência, Maíra. A pessoa que vai construir uma casa e que quer ter uma casa sustentável, ela vai gastar mais com isso? Pela experiência do GBC Brasil, há um acréscimo que pode variar de 0 a 6% do valor final do empreendimento, porque quando você fala em sustentabilidade, você tem que fazer também análise do ciclo de vida desse edifício e do custo do ciclo de vida, não considerando apenas o momento em que é feito o projeto e a construção, mas considerar a análise como um todo. E isso, certamente, quando há um acréscimo, que é muito pouco quando há, mas isso tem que ser considerado que o retorno, o payback, dependendo da eficiência, do quão eficiente é esse edifício, vai ser muito curto prazo. Pela nossa experiência, esse acréscimo está relacionado ao quanto antes o empreendimento decidir optar por uma certificação ou por ser sustentável. Então, se na fase do conceito, ainda do projeto, estiverem claras as estratégias que ele vai implementar, que essa casa vai utilizar, e a equipe estiver alinhada, vai acabar reduzindo o retrabalho e reduzindo retrabalho na obra, e por isso acaba tendo uma redução no custo final. E aí, ao longo da vida útil desse imóvel, como a gente viu no primeiro bloco, esse imóvel vai acabar trazendo dinheiro para o proprietário, trazendo dinheiro no sentido de deixar de gastar com algumas coisas. Exatamente, porque 15% do custo está relacionado ao projeto e à construção, enquanto 85% está relacionado a todo o período de operação, ou seja, os 50 anos, quando a gente fala em ciclo de vida do edifício, a gente fala em 50 anos, e está relacionado à operação e manutenção desse edifício ao longo do seu ciclo de vida. Claro. A gente tem diversas situações muito específicas no Brasil com relação à economia, política e vários problemas que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Agora, dentro dessa questão da sustentabilidade, você consegue ver que o Brasil ele vem num sentido de crescer realmente nesse tipo de construção, apesar dos problemas que temos enfrentado, ou nesse momento a coisa meio que deu uma parada? É curioso, porque mesmo na crise econômica que a gente enfrentou, que o país enfrentou, o número de projetos registrados, ou seja, em processo buscando uma certificação, continuou aumentando. E a gente acredita fortemente que na crise também, para alguns setores, é vista uma oportunidade, né? E no caso das construções, seja uma casa sustentável, todas as tipologias, elas percebem como uma oportunidade para redução, inclusive, nos custos econômicos. Isso é interessante. Quando a gente tem um mercado novo ou algo novo surgindo no mercado, normalmente isso custa mais caro. Mas quando essa ideia já ganhou a sociedade, o custo se reduz. O preço é a lei da oferta e da demanda, né? Se há mais gente buscando, a oferta, o preço tende a cair. Isso a gente espera que aconteça também nessa área da sustentabilidade para implementações desses sistemas de captação de água, de geração de energia autônoma. A expectativa é de que os custos sejam reduzidos dentro de alguns anos? Sim, Hélio. Inclusive, a questão do custo de energia com painéis fotovoltaicos já reduziu muito no Brasil. E acabam sendo criadas leis de incentivo financeiro também, incentivos financeiros. Verdade. Que acabam incentivando,
né? Então, políticas públicas que acabam incentivando. A gente tem como exemplo o novo zoneamento da cidade de São Paulo, que está prevendo o incentivo às certificações por meio do desconto na contrapartida financeira da outorga onerosa, que é o valor que o empreendedor paga para chegar ao máximo do potencial construtivo daquele terreno, é a outorga. Então, se o empreendimento for certificado, ele vai ter um desconto, precisa fazer um cálculo, que vai depender da área do terreno e de onde ele estiver localizado no município de São Paulo, para ter o desconto sobre a outorga. Certo. Você é uma grande entusiasta desse assunto, não é, Maíra? Então, dá para a gente ver que realmente se mostra como um caminho muito útil para a sociedade, para a economia, para os governos, para a política e, claro, para o meio ambiente também. Exatamente. Maíra, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta. Muito obrigada, Hélio. E agradeço também a você que acompanhou mais uma vez aqui. A gente encerra o programa de hoje. Você pode rever este e outros programas lá no nosso site, que é o novotempo.com/realidade em pauta. Deixo a você um grande abraço e até o próximo encontro.